Ainda nessa semana, no vídeo sobre a relação frustrada do torcedor com o futebol, eu citei alguns comportamentos de torcedores que acabam cruzando essa barreira daquilo que é certo, daquilo que é errado, e fazem muitas ameaças às pessoas, né, às famílias, não só aos profissionais do clube. E os acontecimentos de alguns dias depois me fizeram gravar esse vídeo de hoje. E assim, eu quero fugir um pouco do óbvio. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso também, pessoas importantes, né, para o debate do futebol. E eu quero fugir um pouquinho do óbvio e trazer um pouco da minha, inclusive, experiência pessoal com isso, né? E assim, só para contextualizar, essa semana a gente teve duas invasões de centros de treinamento e ataques violentos, inclusive, a jogadores e ameaças também. O primeiro deles foi no CT do Sport, onde os torcedores, inclusive, afirmaram, todos ali tinham o torcedor que estava falando ali por todos, né? Ele externou com muita tranquilidade que todos ali têm antecedentes criminais em tom de ameaça aos jogadores do esporte. Depois foi lá, né, segurou o Pablo pelo pescoço, né? Inclusive o Pablo, poxa, uma pessoa extremamente do bem, uma pessoa um trabalhador, um cara honesto, um cara de família, né? Tá ali trabalhando, por mais que esteja num momento ruim, a pessoa tá ali trabalhando. E você tem que se sujeitar a essas coisas, né? Não importa se você ganha 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, ou se você ganha 2.000 reais por mês, né? Isso é inadmissível. Esse tipo de comportamento ele é patético da parte dos torcedores, mas isso virou normal aqui no Brasil. E eu quero falar um pouquinho disso também. O outro caso é o do CT do Vasco, né? A torcida organizada do Vasco entrou lá e, inclusive, decidiram criticar o jogador que, no seu tempo livre, passeia com a família para jogar boliche, né? E aí, depois que o jogador responde isso, né, ele vira um ataque pessoal contra ele, segundo eles mesmos, né? Virou uma questão pessoal. E, inclusive, falaram que vão para casa do jogador, né? Vão para casa, vão para a família, né? Enfim, nada que a torcida do Vasco já não tenha feito, né? E eu posso falar bem por isso, porque eu recebi diversas ameaças já de torcedores do Vasco por falar coisas básicas em rede social, né? Então, assim, a gente vive um momento no Brasil que a gente romantiza as coisas erradas, né? Isso tá mais do que normal para quem pensa, para quem tem senso crítico, para quem tem bom senso, né? Além dessa polarização toda, além de todos esses problemas, a gente vive uma normalização das coisas ruins, a gente vive uma normalização das coisas erradas. E isso acontece muito nas redes sociais. A gente tem muitos problemas, né? Esses vídeos rolam soltos, esses vídeos viralizam, né? São vídeos muito impactantes, certo? E esses vídeos, eles têm apoio das pessoas, né? Você vê pessoas que às vezes são até pessoas boas, e elas ficam totalmente transformadas pelo futebol, pela paixão do futebol, e elas começam a apoiar esse tipo de conduta. Elas começam a apoiar invasões a CT, agressão a jogadores, né? Quebrar carro, e vira tudo normal. Vira tudo normal, né? E aí depois vira meme, né, em página de futebol, né? Os torcedores se divertem, né? Muita gente se divertiu, inclusive, com o torcedor do esporte indo lá e segurando pelo pescoço, né? Pelo pescoço não, mas pelo colarinho o Pablo, né? Eu vi várias pessoas fazendo isso. Desde quando isso se tornou aceitável, sabe? Desde quando a gente normaliza esse tipo de conduta? É só porque o jogador ele lida com a paixão, lida com a emoção das pessoas, né? E ele ganha um salário muito alto, dá o direito de alguém ir lá e ameaçar ele, ameaçar a família dele, ameaçar segurando no colarinho. E aí as pessoas se divertem com isso. E assim, eu me coloco numa posição de muita empatia em relação a isso, porque eu já sofri isso, eu já vivi isso, em tons de ameaças de rede social, tá? E incansáveis exemplos a gente tem de jogadores, inclusive, que saíram do Brasil, como é o caso do William, porque recebeu ameaças. Em grandes clubes, isso acontece em todos os clubes, mas em grandes clubes, claro, quanto maior a torcida, mais casos a gente vai ter como esses, né? Então, assim,
O problema principal não está no ato em si. É claro que é um problema, é claro que não existe a gente normalizar a torcida invadir o CT para cobrar jogador nesse tom ameaçador e violento. Se o torcedor vai lá, pede para conversar, como já aconteceu em tantos outros lugares, né? Vamos bater um papo, né? A gente quer entender. E o torcedor merece isso. O torcedor, viaja. Como eu falei, o torcedor viaja, paga ingresso caro, muitas vezes, compra produtos oficiais, faz campanha para o estádio ficar cheio, ajuda o clube de muitas formas. Mas isso não dá o direito de você ir lá, invadir o CT e ameaçar jogador, ameaçar a família. Não dá o direito. E assim, não importa se tá num momento ruim. Não importa se o momento é ruim. Não importa se o jogador é ruim. O jogador pode ser amador. Ninguém sabe por que ele tá lá. Mas não justifica a pessoa estar ali trabalhando. Mesmo se ela estivesse de sacanagem. Mesmo se for um profissional ruim, um profissional de caráter duvidoso, merece esse tipo de coisa. A cobrança tem que ser honesta, dentro da lei. Porque as pessoas estão acostumadas aqui no Brasil a ultrapassar a lei e não acontecer nada. Nada. E no futebol parece que as coisas são mais normais ainda. Vou te dar um exemplo. Experimenta você, que está lá viajando, aí o seu voo atrasou. Você ficou chateado, você está lá bem bravo, né, para não falar outras palavras. Você está muito pé da vida. E aí você decide dar um chute numa lixeira. Deu um chute numa lixeira lá. Vai brotar segurança para te levar para a salinha, para te repreender, quem sabe te autuar em alguma coisa, né? Porque você ali depredou um patrimônio privado, certo? Quando tem revolta, protesto de torcida em desembarque de jogadores, eles quebram o aeroporto inteiro. Não acontece nada. Nada. Por que a gente normaliza esse tipo de conduta? Por que a gente normaliza quando o treinador ou o jogador... Né, eu dou o exemplo do treinador porque ele é muito mais impactante nessa questão de gestão ali. Mas o treinador ele é expulso e no outro jogo ele não pode sequer ir ao estádio. Ir ao estádio. O torcedor que vai lá quebra tudo, joga objeto, né? Faz o que quiser no estádio, comete crimes dentro do estádio. No jogo seguinte ele está lá. Qual que é o balanço que a gente tem aqui? Né? E assim, dá murro em ponta de faca, fica sendo repetitivo ao mesmo tempo. Porque são problemas recorrentes que a gente tem aqui no Brasil. E o principal problema que eu ainda não cheguei é essa normalização e a romantização desse tipo de coisa. As pessoas, principalmente na internet, que é onde a gente convive diariamente, né? Eles normalizam, eles romantizam. Não, tem que ser assim mesmo. Tem que sacudir mesmo. Agora vai, né? Agora vai. Agora que você ameaçou a família do jogador, aí sim que ele vai jogar bola. E aí se o jogador pede pra sair, eles acham ruim. Chamam de covarde, chamam de fracassado. E aí o Brasil continua do mesmo jeito. A gente continua normalizando as coisas. A gente continua normalizando absurdos e bizarrices. Ninguém se coloca no lugar do outro. E o pior, depois são os mesmos que vão lá cobrar para se colocar no lugar. E a gente que sofre, a gente... Papapá, como se não se coloque no nosso lugar para você mudar o seu comportamento. Mas e você se colocar no lugar da pessoa? Ninguém se coloca no lugar das famílias. E de novo, eu tenho lugar de fala. Eu já sofri infinitas ameaças de rede social. Infinitas. Eu lido muito bem com isso. Eu sou cascudo. Tem muitos anos já que eu tô acostumado. Senão eu nem estaria aqui me expondo dessa forma. Mas tem muita gente que não tem esse perfil. E não deve ter. Não é para você se acostumar com isso. Não é para você normalizar. Não é que você tem que rebater. Eu sou um caso à parte nesse sentido. Rebater ameaça, rebater xingamento. As pessoas, a família não tem nada a ver. E você ir lá, sabe, cobrar jogador dessa forma violenta, cometendo crimes. As pessoas foram ameaçadas ali, abertamente, para palmas daqueles que romantizam. Palmas daqueles lá, que são os mesmos
que devem ter 15, 16 anos e têm influência direta depois nas escolhas, através da formação de opinião. Porque são os mesmos que vão lá e colocam na hashtag do programa de bancada, são os mesmos que depois vão lá e votam em enquete para definir se o jogador deve ficar ou não, se o treinador deve ser mandado embora ou não, quem deve ser contratado. E as pessoas levam a sério. Por que levam a sério? Porque são respaldados indiretamente por esses formadores de opinião, por essas bancadas. Dificilmente a gente vê pessoas sendo contrariadas assim. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Eu tô sozinho nessa luta aqui praticamente. E assim, obrigado aos que eu vi, né? Thiago Leifert, Felipe Melo e Jorge Igor, os três, né, rebatendo e falando exatamente aquilo que tem que ser dito. Indo contra esse tipo de conduta, não tornando normal, né? Expondo a verdade em relação a esse assunto gravíssimo que a gente tem aqui no Brasil. Porque isso vai acontecer até dar uma morte. Até alguém perder a vida. Até acontecer uma tragédia, isso vai acontecer. Até dar uma tragédia. Porque é normalizado, é romantizado. E assim a gente segue em frente. E como eu disse lá no vídeo anterior, se você não é esse tipo de torcedor, seja aquele que invade CT para ameaçar, né? Que tem antecedentes criminais, que fala que vai para a porta da casa da pessoa, que vai atrás da família, né? Porque passeia para jogar boliche. Se você não é esse torcedor, ou aquele que normaliza e romantiza esse tipo de conduta, esse vídeo não é para você. Não é para você. Se você é um torcedor normal, que fica puto, porra, eu queria cobrar os jogadores, né? Você pode ser aquele chato, sempre tem o chato, né? Que às vezes toma umas a mais e vai lá e cobra o treinador quando ele tá jantando, né? Ou cobra o jogador, pô, vamos jogar, quando o cara tá com a família. Assim você só é um chato. E tudo bem, faz parte. Todo mundo é chato com algumas coisas, né? O futebol, ele é assim. E faz parte da vida. Aí sim você tem que lidar. Aí você tem que lidar pela posição que você ocupa. Seja jogador, treinador, gestor, enfim. Aí você tem que saber lidar com os chatos. Mas aqueles que ameaçam, que invadem, que são violentos, os criminosos, a gente não pode normalizar isso. A gente não pode lidar com isso. Isso tem que ser enfrentado. Só que aqui no Brasil é igual pedir pra ficar dando murro em ponta de faca mesmo. Infelizmente. Infelizmente.